Eu quero saudar a igreja do Senhor Jesus Cristo com a paz do Senhor, e você que está nos assistindo nesse vídeo, que Deus possa te abençoar nessa tarde em nome de Jesus Cristo. Estaremos falando alguma coisa referente à palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Nós podemos até colocar: sem Jesus não há salvação. E as pessoas, elas costumam a pensar, ela entende que Jesus morreu para nos salvar, e por ela própria, sem ela tomar nenhuma atitude, ela acha que também ela terá salvação. Então nós vamos falar sobre uma passagem bíblica, está no livro de Atos, no capítulo 10, que fala que havia em Cesareia um centurião chamado Cornélio, da corte chamada italiana. Era um homem temente a Deus, era um homem justo, era um homem que orava, era um homem que jejuava, juntamente com a sua família. E era um homem que era reconhecido no local onde ele residia, e as pessoas tinham muito carinho e respeito por ele, pelo amor, pela misericórdia a qual ele tinha das pessoas que vinham até ele, pessoas necessitadas, e sabia que com ele conseguiria alguma coisa que viesse a lhe faltar. Então, centurião Cornélio. Centurião é um oficial romano que tem 100 soldados ao seu comando. E o texto bíblico que está registrado em Atos capítulo 10 fala que ele, à 9ª do dia, estava orando, isto é, às 3 horas da tarde, quando de repente ele olhou e ouviu aquela voz, a qual chamava ele pelo seu nome: Cornélio, Cornélio, as tuas orações têm chegado até o trono do Senhor, até os seus ouvidos. E é preciso que você ouça as palavras que Pedro, servo de Deus, que está lá em Jope, na casa do Simão Curtidor, lá na beira da praia, e ele te dirá palavras para que salve a ti e a sua casa. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele foi, ouviu aquelas palavras, ficou maravilhado e chamou 2 servos e chamou um piedoso soldado que estava a seu comando, para que fosse lá chamar a Pedro para ouvir a palavra que Pedro teria que falar para ele. E no dia seguinte, Pedro chegou ao terraço, e ali no terraço já era a 6ª hora do dia, era meio-dia, e Pedro estava ali enquanto lhe preparavam algo, alimento para ele. Quando ele olha para o céu, ele vê uma visão como um lençol atado nas 4 pontas, como se fosse um vaso, e veio até ele por 3 vezes, e dentro daquele vaso havia répteis de várias espécies. Aí, de repente, o Senhor fala com Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro virou-se e disse: Senhor, nunca comi algo comum e imundo.
E o Senhor respondeu para ele: Pedro, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Mas Pedro não entendeu aquela visão, ele não entendeu o significativo daqueles animais que ali estavam. E aquele vaso se recolheu ao céu. Aí chamaram Pedro e disseram para Pedro: Pedro, 3 varões te são enviados e querem falar contigo. Aí o Espírito Santo falou no coração de Pedro: Pedro, vá, atende esses homens, porque eu os enviei até a ti. E quando aqueles 3 homens, os 2 servos e aquele soldado, chegaram até Pedro, começou a contar para Pedro que o seu senhor, Cornélio, às 3 da tarde, estava orando, quando o anjo fala com ele, que era preciso que ele mandasse buscar a Pedro, que estava lá em Jope, na casa de Simão, um curtidor, para que ele ouvisse as palavras, a palavra de Deus, através do homem de Deus chamado Pedro, para que ele viesse ser salvo, ele e a casa dele. Muito bem. Então, Pedro se preparou para ir até a casa de Cornélio. E Cornélio chama seus vizinhos mais chegados, seus amigos, parentes, e informa a eles que viria um homem de Deus e que diria uma palavra, a qual traria salvação para a casa de Cornélio. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, nós entendemos aí o que? Cornélio, ele era gentil. E os gentios, eles não se comunicavam, eles não se misturavam com o judeu. Porque havia a inimizade entre o gentio e o judeu, que é a lei. Gentio é todo aquele que não é judeu. E ali, Pedro, quando chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra diante de Pedro. E Pedro vira para ele e disse assim: levanta-te, porque eu vim aqui atender o seu chamado. E o Espírito Santo me confirmou através dos 3 varões que você enviou até a mim. E eu estava às 12 horas na minha casa, lá orando ao Senhor, quando Deus me mostrou uma visão. E eu não entendi aquela visão, mas hoje eu estou entendendo aquela visão. Aqueles animais significavam o povo gentil. Então Deus estava mostrando para Pedro de que ele não era para fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele entendeu quando Cornélio mandou chamar ele, que Cornélio era gentil e Pedro era judeu. E ali Pedro, ele começa a falar a palavra de Deus. Ele começa a falar de Jesus Cristo para Cornélio e para aqueles que ali estavam. Talvez você imagine como pode um homem bom, um homem que ora, um homem que jejua, um homem que auxiliava os necessitados, as pessoas carentes, as pessoas que precisavam. Ele e a sua família estava com o coração aberto, com as mãos estendidas, para abençoar todo aquele que vinha até ele, a qual materialmente ele ajudava aquelas pessoas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por que era preciso que Cornélio ouvisse a palavra de Deus? Porque era necessário, era preciso que Cornélio
aceitasse Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua alma. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz que em relação ao pecado de Adão, o chamado pecado original, a qual o homem foi destituído da glória de Deus, condenado à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito por Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E Cornélio, ele era um homem que ele tinha as obras, e as obras não salvam ninguém, porque a palavra de Deus diz que ninguém será justificado pelas obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmão, existe uma barreira que separa o homem de Deus. E essa barreira é o pecado. E somente o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Louvado seja Deus. Talvez, no seu entendimento, você pense, mas eu sou um homem religioso, eu não sou uma pessoa má, eu procuro me dar com meus vizinhos, com meus parentes, amigos, eu procuro me relacionar, eu procuro ajudar, na medida do possível, naquilo que está a meu alcance. Então, por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha alma? Se Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus já morreu pelos nossos pecados. Realmente, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas eu quero dizer para você, ouvinte, você que está me ouvindo, você que está me assistindo neste vídeo, não importa a sua religião, não sei sua religião, mas eu quero dizer uma coisa para você. Religião não salva ninguém. Eu sou da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não salva ninguém. Igreja Batista não salva ninguém. Igreja Universal não salva ninguém. Igreja Católica não salva ninguém. Meu pastor presidente não salva ninguém. O Papa, o líder religioso do povo católico, não salva ninguém. Mas a Bíblia diz que quem salva é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, o que acontece? Nós carregamos dentro de nós o chamado pecado original, que originou-se lá no Éden, através do pecado de Adão, pecado de Eva, qual foram lançados fora do paraíso, destituídos da glória de Deus, condenado à morte. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus nos deu uma válvula de escape. Deus nos deu um caminho para que nós fôssemos em direção ao nosso Deus. E esse caminho é através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós vemos aí Cornélio, era um homem que tinha as obras sociais, era um homem bom, mas isso aí não era o suficiente para que ele alcançasse a salvação, alcançasse a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, era preciso que Cornélio se arrependesse dos seus pecados e confessasse com a sua língua os seus pecados e recebesse a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma. Aí o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário prevalece sobre a vida daquele que se arrepende, daquele que se converte, daquele que aceita Cristo como seu único Senhor e Salvador.
Aí o que está lá escrito na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 7, se andarmos em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Então Cornélio ouviu a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então nós, como pecadores, porque eu também sou um pecador. Eu sou um evangélico, cristão evangélico, mas também sou pecador. Eu não vou dizer que eu não tenho pecado. Nós não podemos dizer que não temos pecado, porque a Bíblia diz que pecamos por pensamentos, por palavras e por obra. E aquele que diz que não tem pecado e mentiroso é filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E se você nega que você não tem pecado, porque pecamos por pensamentos, palavras e por obra. Não importa a sua bondade, nós temos que ser bom. Nós temos que amar o nosso próximo. Porque o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento diz amar o próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muitas pessoas, às vezes, quando ela é ofendida, às vezes, quando ela é humilhada, desprezada, quando ela sofre uma perseguição, um agravo contra ela de uma outra pessoa, ela costuma dizer: olha, eu não perdoo essa pessoa, porque só quem pode perdoar é Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Jesus Cristo disse: se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, não perdoe ele 7 vezes, mas 7 vezes 70. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, nós temos que perdoar, porque aquele que retém o perdão de uma pessoa que lhe ofendeu, que lhe magoou, se a pessoa reter o perdão, Deus vai reter o perdão sobre a sua vida. E nós precisamos do perdão, nós precisamos da misericórdia de Deus, porque nós somos falhos, nós somos o pó da terra, nós não somos nada, mas Deus, Ele é tudo sobre nossas vidas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Lá no Salmo de número 24, no versículo 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que nele habitam, tudo é dele, tudo pertence a Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, eu quero dizer para você que a única pessoa que pode salvar a alma é Jesus Cristo. Não adianta você colocar sua confiança em A, em B, em C e D. Com muito respeito, eu respeito a fé de qualquer um. Eu respeito a religião de cada um. Mas só existe um Deus. Só existe uma salvação. Só existe um Redentor. E esse Redentor é chamado Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Somente Ele tem o poder para jogar o seu pecado por terra. Somente Ele tem o poder para purificar o seu pecado através do seu sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, levando sobre Ele o nosso pecado, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, porque ali na cruz do Calvário Ele levou sobre Ele. E a cédula que nós devíamos, a cédula a qual nós estávamos condenados, Jesus pagou essa cédula ali na cruz do Calvário. Ali Ele pagou com a sua morte. Então, a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero dizer para você que a salvação
é enquanto nós estivermos nesta vida. Enquanto você respira, enquanto você está nesse mundo físico material, enquanto nós estivermos aqui, há esperança, há salvação para você. Agora, essa decisão, quem tem que tomar é você, não sou eu. Eu já tomei a minha decisão quando eu me arrependi dos meus pecados, quando eu me converti dos meus caminhos ruins, caminhos tenebrosos, né? E tive um encontro com Jesus Cristo, o meu Redentor, o meu Salvador, aquele a qual pagou o preço a qual nós devemos. E a Bíblia Sagrada diz que Ele é o nosso advogado. Ora, se nós estamos condenados à morte eterna, né? Nós precisamos de um advogado para interceder por nós, para nos justificar diante de Deus Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Jesus Cristo, Ele é esse advogado. É Ele que diante de Deus intercede por mim, por você, por aquele que aceitou a Ele como Salvador. Então Ele passou a ser meu, seu advogado. E Ele intercede diante de Deus Pai, diz: Pai, tem misericórdia. Eu já verti o meu sangue, já paguei o preço que Ele devia. Eu paguei o preço que Ele devia ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, irmão, é preciso que nós venhamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque nós não sabemos o dia em que vamos partir dessa terra, desse mundo. Nós não sabemos dia nem hora, mas uma coisa nós temos certeza, de que um dia nós vamos partir. E o amanhã não me pertence, o amanhã não te pertence, o amanhã pertence a Deus. Quero dizer para você, talvez você ache que você está fazendo a coisa certa. Você talvez seja uma pessoa religiosa. Você talvez seja uma pessoa bondosa, que nem Cornélio, a qual foi citado aqui nesta tarde, na palavra do Senhor. Mas quero dizer para você, se você morrer, partir sem Jesus Cristo, não há salvação para você. Então, é preciso que você creia nessa palavra. É preciso que você creia no poder dessa palavra. Porque essa palavra não é a palavra de homem. Essa é a palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por 40 homens de Deus. Mas homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não é a palavra do homem, essa é a palavra de Deus. Ela corta para lá, ela corta para cá. É a única palavra que ela é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra entre o espírito e a alma, e tem a medula e o osso, e discerne o desígnio do coração do homem. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é a palavra. Mas diz: se o Filho do Homem os libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do pecado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero dizer para você que nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos merecedores de nada, porque somos pecadores. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, é a causa de nós não sermos consumidos. Você imagina se não fosse a misericórdia de Deus sobre nossas vidas? A misericórdia de Deus é Deus não imputar justiça sobre os nossos pecados. Mas hoje nós somos livres, libertos, fomos libertos das garras de Satanás, fomos libertos desse mundo, porque esse mundo não há nada para nós, esse mundo não tem nada para nós. Isso não quer dizer que nós não possamos nos divertir, passear, se alegrar aqui. Nós somos ser humano, nós temos que se alegrar, nós temos que se divertir. Mas a palavra de Deus diz lá no Salmo 1, preste atenção: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Não são assim os ímpios, que é como a moinha que é levada pelo vento, a qual não subsistirão na congregação dos justos. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 14, diz: bem-aventurado o varão que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, nós temos que ter as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Nós temos que ter os nossos pecados lavados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. E quero dizer para você, só tem dois caminhos: céu e inferno. A porta que leva para o inferno, ela é larga, mas a porta que leva para a salvação, ela é estreita. Então, assim como Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, nós também temos que fazer um sacrifício. E que sacrifício é esse? O sacrifício é o que está lá na palavra do Senhor, no capítulo 12, no versículo 1. Rogo-vos, pela compaixão de Deus, trazei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, que este é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Deus quer nos abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar. Deus quer te dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do nosso Deus. O salmista Davi, no Salmo 23, ele fala um salmo muito bonito, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia imensamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e teu cajado me consola. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós estamos andando pelo vale da sombra e da morte, que é este mundo. Que esse mundo não tem nada de bom para nos dar. O mundo jaz no maligno. Jesus Cristo diz que o mundo jaz no maligno. Está sob o domínio das trevas. Mas Jesus Cristo, ele veio desfazer as obras do inferno. Jesus, ele veio resgatar o homem do pecado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele veio livrar o homem da condenação eterna. E quero dizer para você, se você passar para a eternidade, se você morrer sem Jesus Cristo, não adianta choro, não adianta vela, não adianta missa, não adianta isso, não adianta aquilo. Porque se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Essa é a verdade, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E no Salmo 119, no versículo 89, diz que a sua palavra, a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Louvado seja o nome do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. Ele quer salvar a tua alma, ele quer te levar para o céu. Nem todos serão salvos. Por quê? Porque muitos que aceitam Jesus também estão nas igrejas, mas a sua vida espiritual, ela não condiz com a palavra de Deus. Ele fala e age diferente. Ele faz as coisas diferentes e não obedece à palavra do Senhor. Mas o Senhor virá buscar um povo zeloso de boas obras, um povo fiel e obediente à sua palavra, um povo que está perseverando até a volta de Jesus Cristo, ou então, se ele partir para a eternidade, ele tem certeza, ele tem convicção da salvação dele, como eu tenho convicção da minha salvação.
Mas é preciso que eu melhore cada dia mais. Eu preciso melhorar muitas coisas, porque perfeito somente é o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar para você nesse dia, nessa tarde. Não seja como Cornélio, mas depois que Cornélio ouviu a palavra de Deus e aceitou Jesus Cristo, ele passou a ser uma nova criatura, ele passou a ser um novo ser, porque ele tinha a fé e ele tinha as obras. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus Cristo. E mais tarde, no outro dia, se Deus me conceder, estaremos aqui falando mais uma parte da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que eu amo o pecador, eu amo o macumbeiro, eu amo aqueles que vivem no pecado, eu amo a todo tipo de pessoa. Por quê? Porque Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado. E dentro de cada pecador tem uma alma, e o Senhor quer salvar esta alma. Para isso, ele desceu do céu, realizou a obra de redenção e voltou para o céu, está lá intercedendo por nós pecadores, e em breve ele voltará e nos buscará e nos levará para que possamos estar eternamente com ele na sua glória. Seja um salvo em Cristo Jesus e Deus te abençoe em nome de Jesus.